Está no ar o programa Conversa Afiada, o espaço onde os extremos se encontram e as ideias se confrontam. Aqui o debate é direto, ao vivo e sem filtro. À minha direita, o verde, à minha esquerda, o amarelo e no centro, você, o azul e branco. Juntos representamos as cores da nossa bandeira e unidos temos a oportunidade de levar o Brasil, esse gigante por natureza, ao seu destino esplêndido. Muito boa tarde a todos. Hoje uma bancada inédita. Que número que é o programa Conversa Afiada de hoje, professor? Edição de número 87. 87, que alegria. E como sempre, quando tem novos convidados e também novos telespectadores ou quem nos assiste aí pelas plataformas digitais, a gente quer explicar o porquê disso, quem somos, da onde nasceu essa ideia. Eu tive o privilégio, aqui eu já conheço a Kátia Maria, de debater com ela na Rádio Sucesso e fiquei muito feliz de pessoas buscando o bem, muitas vezes, às vezes até querendo igualar certas coisas, né? Assim, um senso de justiça e sempre pautado ali no bem, defendendo alguém. E o programa Conversa Afiada, ele nasceu à base da rádio. Quando a gente ia lá, depois o programa mudou de formato, acabamos não indo mais. E a base é a rádio, só que de uma maneira diferente. A gente se expressa, eu, o professor Caio, como um movimento cultural de união das cores. E esse fundo ele representa, através da cultura, essa expressão. Aqui é uma releitura da bandeira brasileira com todas as cores representadas. Eu não falo à minha esquerda o vermelho. Eu não falo à minha direita, o vermelho não pertence, o vermelho não pertence somente a um lado. As cores da bandeira também não pertencem apenas a um lado. É de todos, né? Essa bandeira aqui, ó, todos somos brasileiros e por isso estamos aqui. E também é o programa mais democrático, que a gente tenta equilibrar aqui sempre dois debatedores do centro-esquerda, debatedores do centro-direita, e a gente não tem alegria na confusão, né? A gente tem alegria na diferença de ideias e juntos, essa diferença de ideias, a gente vai alcançar o melhor para esse país e o melhor para pessoas. Esse é o papel do programa Conversa Afiada. Quem nos assiste, toma partido, do lado que quiser, ou talvez seja entretenimento. O que dói no ouvido de um é aplauso no ouvido de outro, e está tudo bem. São ideias. E que bom que podemos nos expressar, né, professor? Claro. Que bom poder discordar de um presidente. A gente vê muitos regimes autocratas aí pelo mundo. Você não pode discordar do sistema, você não pode discordar da figura, assim, entre aspas, do presidente, né? Você não tem liberdade de expressão. E nós temos essa liberdade de debater aqui no Brasil e continuaremos lutando por essa liberdade, né? Que já, na verdade, nem lutamos, nós já temos essa liberdade, né, professor? Boa tarde. Claro. Muito boa tarde, Lion. Boa tarde ao nosso nobre, ao nosso dileto e seleto telespectador da TV Capital, canal 32 de Goiânia, e TV Capital, canal 41 Anicuns. Hoje, dia 7 de outubro, hoje, Dia Internacional do Trabalho Decente. Então, quando se trata de trabalho decente, onde o trabalhador ele tem respeitabilidade nas suas regras, nas normas trabalhistas, aonde ele não está em ambiente insalubre, aonde ele consegue ter as suas horas de trabalho respeitadas. Hoje também, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, hoje também é o Dia Nacional do Compositor. Quantos compositores nós temos em Goiânia, em Goiás, no Brasil? Então, hoje é o Dia Nacional reservado para esses profissionais e para essas profissionais que trazem alegria, que trazem uma suavidade maior para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Ligue para cá, mande seu recado. O número da linha afiada já está na sua tela, 98133-4354. Faça sua pergunta para os nossos debatedores que hoje aqui estão. Venha para cá e participe. A gente fica muito feliz de cada vez mais pessoas estão assistindo, entendendo esse movimento cultural nosso que a gente traz. E é tão importante, é tão gratificante
quando tem essa comunicação entre quem está aí sentado, assistindo em outro lugar, manda essa mensagem, é muito gostoso, né, professor? Sim. É muito gratificante, Muito o pessoal gratificante. fica muito feliz. E todos os dias, antes, já virou característico aqui, como eu não tenho opinião, eu gosto às vezes de me expressar culturalmente, através da fé, do que eu acredito. E coloca em tela aí, sempre tem, hoje, sentindo o coração de um versículo bíblico aí, ó. Ficou meio apagado aí, mas... Não se deixem... Vai lá, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vou ler até de novo aí, ó. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pode voltar aqui, Fred. Ficou vermelho aí, né? Vai ficar mais fácil para você ler. Não, eu fiquei pensando, a Bíblia descreve que o bem já venceu o mal. E muitas vezes o antídoto do mal é o bem, né? Jesus várias vezes falou assim, você tomar tapa, deu outra face. Então o antídoto do mal é o bem. E como isso é maravilhoso, né? Como isso é forte. E às vezes a pergunta que me veio é: por que existe o mal? Fiquei pensando, refletindo, né? O mal para muitos é a ausência do bem, né? Como assim o escuro é a ausência da luz. Mas é preciso o mal porque você tem um poder de escolha. Você tem a oportunidade de escolher. Né? Deus te deu, através, fruto do amor, a oportunidade de escolher entre o bem e entre o mal. Por que existe o mal? Por quê? Né? Não poderia aniquilar o mal, acabar com o mal? Não. Nós temos escolha. Isso é liberdade. Essa liberdade de escolha, de escolher pelo bem. Essa liberdade é fruto do amor de Deus. Deus te ama tanto que se você escolher pelo mal, você vai colher os frutos do mal, mas se você escolher pelo bem, você vai colher os frutos do bem. Né? E a Bíblia descreve que o bem já venceu o mal. Nós somos vitoriosos. Precisamos tomar posse dessa vitória através da fé. Todas as vezes que existe uma luta entre o bem e o mal, o bem vai ganhar. E nós, com essa liberdade de escolha, possamos escolher sempre o bem, o caminho da virtude, o caminho do amor. Esse livre-arbítrio que Deus nos deu é o livre-arbítrio de poder amar ou não amar. Né? Você tem a oportunidade, eu decido amar ou não. Né? É a liberdade que Deus te deu de escolher o bem. Vamos escolher o bem aí. Muito boa tarde, professor. Vamos apresentar nossos convidados. Falei demais? Não, falou não. Bom, ela protege você e protege os seus direitos no que se refere a conflitos familiares, no que tange a divórcio, a guarda, inventários. Então, ela vem para tirar a sua dúvida, aonde a sua participação é fundamental. Então, vem para cá, doutora Mônica Araújo Jordão. Muito obrigado por gentilmente atender o nosso convite. Boa tarde. Eu quero agradecer, professor, pessoalmente, a honra e a satisfação de estar aqui. Toda nossa. Principalmente porque eu o escuto já há algum tempo e não o conhecia pessoalmente. Então, deixo aqui os meus préstimos, a minha grata satisfação de estar pessoalmente e poder esclarecer as dúvidas e levar um pouco mais de conhecimento a todas as pessoas. E uma coisa que me incentivou a trazê-la aqui foi exatamente aquele debate que teve lá na CCJ, onde foi falar da violência doméstica. E, infelizmente, eles não entenderam a fala da senhora. A senhora está falando da questão de índice de violência no Estado, e eles estavam questionando a violência que acontece no lar. Esse dia me veio na ideia, eu fiquei feliz com que o Léo conseguiu confirmar a presença da senhora. Hoje eu falei, vou trazer então a doutora Mônica, porque vem as duas situações. Então, pela primeira vez aqui conosco, é uma honra muito grande, vereadora Cátia Maria do PT, uma das mais votadas da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Muito boa tarde. Boa tarde, professor Márcio, boa tarde, Lion, Mônica, né, Pélix. Para nós é um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse espaço privilegiado, né? Deu até uma saudadezinha do Paulo Amorim, né, que fazia o antigo Conversa Fiada, né, um quadro
de muita qualidade. Eu espero poder contribuir com esse debate aqui hoje. Maravilha. Também é a primeira vez dele. Péricles Souza, meu amigo de infância, meu colega de infância. Eu que no passado eu já votei nele, não me lembro se para vereador ou para deputado estadual. Minha mãe também votou, meus irmãos, minha irmã. Trabalhamos para você. Onde vai meu abraço para sua mãe, a Gleide, não é isso? O seu pai, o Vilmar, onde por ocasião da morte da minha mãe, os dois nos ajudaram bastante. Então, também lá do Novo Mundo, de origem novo-mundense. Vem para cá, Péricles. Boa tarde a todos. Como eu quero aqui nesse momento cumprimentar a vereadora Kátia, né, que tem um trabalho aí fantástico aí, né, por Goiânia. Professor Márcio, agradecer pelo convite, o Lion, a doutora Mônica Araújo, né, e assim, estamos aqui para somar com esse debate, né, e ajudar na construção de ideias, né, para que os telespectadores possam tirar, como o Lion disse, tirar suas próprias conclusões do que será debatido, né, estamos aqui para contribuir. E eu, como administrador que sou, eu sempre defendo a tese do desenvolvimento humano. E eu defendo que para desenvolver, para ter o desenvolvimento humano, precisa disso aqui, do debate, precisa do relacionamento. Se você não relaciona, você não desenvolve. E eu até defendo que um dos pilares do desenvolvimento é o relacionamento. Então estamos aqui relacionando, debatendo e vamos chegar aí no bem comum. No bem comum. Justamente lá na base da filosofia, né? Pensamentos contrários, né? Um pensa de uma maneira, outro pensa de outro, e juntos conseguem aprender um com o outro. Olha que interessante. E nesse momento de polarização que o Brasil vive, eu fico muito feliz de fazer parte disso aqui, né? De expressar essa união. Porque sempre vai ter esquerda e sempre vai ter direita, gente. A gente tem que aprender a conversar, a buscar o bem, né? A estar unido em prol do povo, não dividido. Com certeza. Meu Deus, acordem, políticos. Puxar todo mundo para o mesmo lado, Acordem. né? Todo mundo puxar para o mesmo lado. Cara, você acha que... Todo mundo é brasileiro. Se são pautas... Eu lembro o dia que eu debati... Não foi debate, né? Era debate ali com a Kátia Maria. Eu fiquei impressionado, né, com ela na época na rádio. Ela foi muito bem, né? Assim, às vezes, isso faz um bom tempo, às vezes as pessoas têm a impressão muito errada de certas coisas, né? Então, esse programa está tendo um papel de desmistificar e esclarecimento, né, para quem está assistindo. E fura a bolha também. A gente só convive, às vezes, essa polarização política de extrema, a gente muitas vezes só convive com um lado. Ou o algoritmo ali te alimenta somente com o que você deu curtida e você fica preso naquela bolha. Isso aqui é um verdadeiro fura-bolha. E é muito importante. Eu estou aqui como aluno, né? O professor ao meu lado e eu aluno. Bom demais. Vamos colocar aí. Deu química, professor, entre o realmente, confesso. Sim. Nós já debatemos, falamos na época, acho que umas 2 semanas atrás, sobre o Lula, o encontro de Lula e Trump na época da ONU. Foi muito bom os debates naquele momento. E essa química virou videoconferência, né? Olha lá, informações ao nosso telespectador. Teve, enfim, ontem, Lula e Trump, uma amistosa videoconferência, durou cerca de 1 hora, é muito tempo, hein? Muito tempo. Conversando, hein? Lula pediu que Trump zere as tarifas sobre produtos brasileiros para iniciar uma etapa de negociação. Também solicitou o fim das sanções norte-americanas contra ministros e autoridades. Não citou nomes, mas pediu. Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro, não foram mencionados diretamente. Lula afirmou que não tem inimigos. E Trump respondeu dizendo que tem muitos. O Brasil tenta ampliar exportações de aço, etanol, enfim, aí vários produtos para os Estados Unidos. Trump, é claro, defende a economia americana, o emprego, seu país. O Lula também vem defendendo o Brasil. O governo, em entrevista, eu vi do Geraldo Alckmin, vice-presidente, falou que ele busca um equilíbrio, um respeito mútuo, o famoso ganha-ganha. E eu achei muito ponderado e muito bem falado isso. Realmente, em negociações comerciais sadias e longas,
É necessário esse ganha-ganha. Sempre os dois têm que ganhar. Já foi o tempo que apenas uma pessoa leva vantagem. Isso é muito triste. Ninguém consegue ser enganado por muito tempo, não. Né? Uma hora isso aí rompe. É preciso ter... O que os Estados Unidos não tem, ele compra do Brasil. E muitas vezes o que o Brasil não tem, compra dos Estados Unidos. É preciso achar uma tarifa aí que seja boa para os dois lados e o desenvolvimento, né, de todos. Né? Coloca o vídeo da fala do Lula aí. Essa entrevista foi do Lula depois que, após a videoconferência, ele deu essa entrevista para a televisão, acho que foi para a televisão Globo. Vai lá, vai lá. Depois da nossa conversa de hoje, em que as coisas ficaram mais claras, eu disse para ele o que eu pensava, ele me disse o que pensava, nós ficamos de marcar uma conversa para a gente se encontrar em torno de uma mesa. Enquanto isso, o nosso pessoal vai negociando e vai tentando discutir, porque não tem sentido a taxação que foi feita ao Brasil. Eu falei para ele, olha, para a gente começar a conversar, é importante que comece a haver o zeramento das taxações, é importante que comece a haver, sabe, a invenção de punição aos nossos ministros e a gente começar a discutir com um pouco de verdade. Eu não sei quais são as informações que o senhor tem sobre o Brasil, mas é importante que a gente converse olho no olho para a gente mostrar o que está acontecendo. Brasil e Estados Unidos têm que ser exemplo ao mundo das duas maiores democracias ocidentais. A gente sabe que o mundo está de olho. Portanto, eu acho que ele entendeu. Eu fiquei bastante surpreso com a cordialidade dele. Sabe? É importante você lembrar que hoje, pelo meu registro de nascimento, eu estou fazendo 80 anos de idade. Sabe? E ele vai fazer 80 anos dia 14 de junho. Então é o seguinte, são 2 anos de 80 anos, com muita responsabilidade, com muita experiência. A gente não pode errar. O povo americano não pode sofrer, nem o brasileiro, por conta de erros nossos. É bacana. Eu acho que vale a pena colocar o vídeo do Trump também. Né? Eu até preparei aí a fala dele, porque às vezes fica diz, não diz, né? Coloca o vídeo do Trump, eu acho que é rapidinho esse vídeo aí. Vamos colocar quem está... With the president of Brazil, who's a good man. I met him actually at the United Nations. I was going up to make a speech and I didn't have a teleprompter. I was walking up to my teleprompter. I said, you know, I don't have a teleprompter. But just before that, I met with President Lula and I found him to be very good. I mean, we had a very good talk for about, 2 minutes. And then I went up to make a speech, and I was surprised to see, how would you like that one, Doug? I've got every leader in the world sitting out there. My teleprompter isn't on. You know why, Daniel? Because it was a rigged deal. But fortunately, I made a better speech than I would have if I read it off a teleprompter, which is pretty easy to do. So it was quite a day. That was a big day. But we met, and we liked each other. And, yeah, we had a great conversation. Yeah, we'll start doing business. At some point I would, and he's going to come here. We talked about that. Tá certo. Vamos... Ali o Trump reforçou que encontrou uma conversa amistosa, está disposto a negociar, talvez venha para o Brasil. Então aí talvez o Lula vá para os Estados Unidos. Mas enfim, vamos conversar. Pélix, fala um pouquinho. Será que estamos próximos aí desse ganha-ganha? Depois a segunda pergunta vai ser relacionada aí, será que o pessoal... A segunda, esqueceram o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro ficou para escanteio. Mas primeiro, será que chegaremos num acordo ganha-ganha? Né, foi importante essa comunicação que demorou aí muito tempo entre Lula e Trump? Fala um pouquinho aí para nós. Assim, Lion, eu até estava discutindo após essa ligação, né, discutindo com alguns companheiros até de direita e de esquerda, e uma coisa que nós estávamos falando é que diante do que foi proposto na ligação, né, o Trump, foi uma conversa, como ele bem disse, o Lula também disse a respeito, foi uma conversa tranquila, e até eu vi uma declaração que o Palácio do Planalto publicou, resposta do que aconteceu, disse que achou boa, e o Lula até comentou, tem até um vídeo que está circulando aí, o Lula falando que surpreendeu com a tratativa do Trump,
esperava que fosse de outra forma, foi bem amigável, foi bem tranquilo a conversa. Então, assim, eu acredito que agora é construir, né, uma conversa de fato no próximo encontro que for ter, para essa questão comercial, porque, assim, nós sabemos que os Estados Unidos é uma grande potência comercial, né? E assim, nós brasileiros também, o Brasil é uma grande potência no mercado na questão de commodities, né? Serviços. E a gente precisa ter quem conduza de fato para dar o resultado que os brasileiros precisam, né? Vamos saber como é que vai ser essa conversa quando for ter, porque precisamos ter alguém que trata de fato, né, essa relação, né? Porque assim, é importante salientar que hoje o mundo dividiu-se em duas forças, se a gente for analisar. A gigante China, né, quanto população, que tem um projeto para 2030, isso é fato. Se a gente for analisar a geopolítica aí, a China tem um projeto para 2030, eles estão trabalhando para isso, eles estão conseguindo, eles estão avançando na questão comercial. E tem a grande potência que é os Estados Unidos, que por muitos anos foi sozinhos aí dominando a questão do mercado mundial. Hoje tem a China. A China entendeu, né? É um regime ditatorial, porém eles abriram para a questão do comércio e tem seguido. Então hoje é o que a gente precisa analisar. O Brasil começou relações comerciais com a China, agora tem que saber se essa relação vai ficar só comercial ou vai passar por ideologias. Porque se for uma relação ideológica, a gente perde a questão da parceria com os Estados Unidos, que está do lado de cá. Né? Porque não adianta, é aquela grande máxima que existe, né? Que o pintinho que quer acompanhar os patos morre afogado, não tem jeito. O pessoal está lá do outro lado. E a questão da China, o projeto deles é vender, comercializar. Né? Certo. Então, assim, diante do que está acontecendo, a gente precisa, vamos ver, né? Foi indicado uma pessoa para conversar com o Brasil, para discutir, né? A pessoa que foi colocada é uma pessoa que tem noção, conhece bem como é que é a questão da América do Sul, né? Que já tem trabalhado nisso há muito tempo. Então, assim, é preciso fazer uma conversa muito bem feita, para que todos ganhem, né? A questão do ganha-ganha. Ganha-ganha, tá certo. Kátia Maria, o governo brasileiro foi muito criticado por estar na China, teve até o desfile, acho que foi dos 80 anos, o Lula fez bem não ter participado, a Dilma participou, aquele desfile militar que impressionou o mundo, não sei se vocês viram, né? Teve a presença do Putin, alguns líderes autocratas, e talvez a figura do Lula lá ia criar uma confusão muito grande, mas teve a presença do Brasil. E você pontuou bem que é preciso separar a ideologia de comércio, né? E essa fala, esse bom relacionamento com a China, se quiser falar da importância, eu acredito que o Brasil é um grande parceiro comercial também, pontuou. E o posicionamento do Lula perante essa negociação, que ele deixou a poeira acalmar, foi devagar, foi muito criticado pela mídia para ligar para o Trump na hora. O Trump muito polêmico, às vezes humilha certos líderes, né? E ele se manteve firme e hoje o Brasil está próximo aí desse acordo, desse ganha-ganha. Fala um pouquinho para nós, a visão sua aí. Na verdade, por mais que tentem, né, puxar a pauta, que é uma pauta que está se mostrando que terá um desfecho exitoso, para a ideologia isso não cabe, sabe, Pélix? Porque, na verdade, o presidente Lula é um grande estadista, mostrou que é um patriota legítimo, que defende o Brasil com toda a força, assim, coragem que ele tem, né? E não apenas com a China, mas o presidente Lula, que também foi muito criticado por viajar muito no primeiro ano de governo, o presidente Lula assinou mais de 400 acordos comerciais, não foi só com a China, não. Foi com o Vietnã, foi com a União Europeia, foi com vários países, né? Abrindo o quê? O comércio exterior, para que o Brasil pudesse se colocar de novo
nessa pauta internacional, garantindo com que a nossa economia voltasse a ter o protagonismo. Tanto é que o Brasil já avançou no ranking das potências mundiais. Então, o presidente Lula faz com conhecimento, faz com responsabilidade, faz com coragem e com a sabedoria que os gestores precisam ter. Não se sentiu pressionado, não se sentiu acuado, colocou né, a sua força na hora certa para dizer, olha, o Brasil não é colônia de nenhum país. Nós queremos tratar de igual para igual. Se quiser conversar comigo no mesmo nível, eu estou à disposição. Querendo baixar o Brasil, não. Então, o que o presidente Lula tem feito? Nós mudamos, o mundo hoje é outro. Nós estamos em pleno século XXI. Não cabe mais aquele mundo que a gente tinha ali atrás, onde era ou está com os Estados Unidos, ou está com a China, ou está com a China e está contra os Estados Unidos. Não cabe isso mais. Hoje a nossa economia é pautada no multilateralismo. O que significa isso? Aquilo que for bom, nós vamos fazer negócio com os Estados Unidos, aquilo que for bom com a China, nós vamos fazer negócio com a China, aquilo que for bom com a União Europeia, nós vamos fazer com a União Europeia, fazendo o quê? O jogo que você disse aqui do ganha-ganha. Tem coisa que não é vantagem fazer com os Estados Unidos, então nós vamos fazer com quem é vantagem. Agora, tem produtos que é importante. É importante para o Brasil e é importante para os Estados Unidos, porque tanto que da lista que ele soltou, ele retirou quantos produtos logo na primeira hora. Por quê? Porque ele viu que era um prejuízo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ia ficar sem produtos, que era o Brasil que ofertava a ele. Então, é um jogo onde precisa ter responsabilidade, que passa longe de ideologia política, passa pela responsabilidade, mas passa pelo projeto de desenvolvimento que a gente tem para o país, que é, primeiro, valorizar a nossa economia interna, fortalecer as nossas empresas, fortalecer as nossas indústrias, agregar valor à matéria-prima, para a gente poder se colocar neste jogo internacional, ocupando todos os espaços dentro daquilo que interessa ao Brasil e aos parceiros comerciais. Tá certo. Professor, vai ter ganha-ganha, será? Lula, as atitudes do Lula, você acha que foi bem? Defendeu o Brasil mesmo? Às vezes, tem muitas vezes que... Às vezes tem momentos na vida, né? Não estou dizendo que está certo ou errado, não, viu? Estou fazendo só uma pergunta. A minha neutralidade aqui tem que prevalecer. Mas tem momentos na vida que a gente tem que esperar o tempo, né? E às vezes o destino cruzou os dois ali e deu química. Eu não sei se isso... Pode ser que até o Trump usou toda essa força aí do bolsonarismo para proteger os Estados Unidos. Pode ser que for, não sei, né? O tempo vai dizer. Olá, mas é importante, diante do que a Kátia falou, vai lá. Ela está falando, o Lula um grande estadista, só que, diante do vídeo que nós acabamos de ver, que foi colocado aí, ele alfineta a questão do antigo presidente, a questão do Bolsonaro. Ele não fala nomes, não cita nomes, mas ele alfineta no vídeo. E todos, quando ele começa, a hora que ele vai falar, quando ele fala lá, que ele dá uma fala, porque tentaram construir algo na mente do presidente americano a respeito. Por quê? O que ele quis citar? Do deputado que está lá. Não, tudo bem, mas assim, enfim, né? Aconteceu tanto a fala, tudo, mas assim, se ele está começando uma relação, é começar uma relação nova. Agora esqueceu que ficou para trás, vamos tocar para frente, vai. A relação ele e o Trump. Esquece, hoje o presidente é ele. Entendeu? Acho que a gente precisa fazer isso. E ele deu que meio que... Lembrada, tentou e tudo. E outra coisa, agora cá entre nós. Deixa o Lula governar, mas Kátia, cá entre nós, você acha que os Estados Unidos, uma potência que é, eles não têm pessoas aqui dentro sabendo o que está acontecendo de fato no Brasil? Então vocês têm que mandar o Eduardo parar de dar entrevista, porque ele é que está dizendo que ele está articulando tudo. Então ele não pode dizer que ele está articulando tudo, o Trump agora tomando uma linha diferente e o Brasil não poder nem falar. As empresas estão sendo prejudicadas. O presidente Lula acabou de aprovar
aprovar uma medida provisória para garantir a ajuda às empresas, porque ainda está tarifada. Está tarifada por quê? Porque o próprio Eduardo Bolsonaro bate no peito e diz que fez articulação com o Trump. Que patriota é esse que faz uma articulação para taxar as empresas brasileiras? Então não dá. Se o debate é sério, a gente precisa colocar os pingos nos is e tocar o barco. Com certeza. Quer falar um pouquinho? Sim. Fala um pouquinho. Às vezes nem tanto da minha área, que é jurídica, sim, mas vai lá. fazendo a observação de todos e também de forma como cidadã. Será que um presidente dos Estados Unidos, alguém iria construir algo dentro, né, ali na cabeça dele? Acho que não. Acho que ele chega ao ponto de ter a responsabilidade de não ser induzido. Assim como o nosso presidente também não. Nós estamos falando de duas grandes potências. Os Estados Unidos é inegável, o Brasil ele caminha muito e nós precisamos avançar muito mais, mas também precisamos chamar a responsabilidade cada um desses grandes estadistas, porque nós temos aqui cidadãos de várias classes sociais que necessitam deste acordo entre esses países. Então, nós precisamos, a sociedade clama por isso, por muita responsabilidade. Às vezes demora um pouco, lá eu não sei se essa demora, de fato, ela em algum momento foi estratégia ou não, e se isso nos beneficia. Mas, enfim, não ocorreu no momento que, às vezes, as pessoas, a população achava que deveria. Mas que isso venha para que a gente realmente possa ter um desfecho bom. Então, a gente fala em ganha-ganha, mas, às vezes, a gente, essas duas potências podem abrir mão de algo em benefício de uma nação. Então, isso seria, até falo assim, trazendo um pouco o jurídico para esta relação, se você faz bom acordo, ambas as partes ganham e ambas as partes renunciam a alguma coisa. Tá certo. Vai lá, professor. Eu acho que nós estamos pavimentando um encontro interessante na Malásia, nesse encontro lá do ASEAN, onde países asiáticos terão o seu encontro. Então, onde teremos um encontro definitivo. Nós tivemos aquela passagem de 39 segundos, onde o presidente Trump disse que pintou uma química. Tivemos hoje uma videoconferência em torno de 35 minutos, no primeiro 39 segundos, agora 35 minutos, e sempre de boas falas, que encheu o Brasil de esperanças, encheu a todos nós de esperanças para que pudéssemos pavimentar esse encontro na Malásia no final do mês de outubro, onde eles estarão pessoalmente. O problema é que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ele deve participar disso como mediador desarmado, que eu falo sem preconceitos, sem levar consigo na cabeça o que ele ouviu de Paulo Figueiredo, o que ele ouviu do Eduardo Bolsonaro. Porque o que vai acontecer? Nós estamos chegando a uma conclusão que o Trump, mais cedo ou mais tarde, vai saber que tudo que o Eduardo Bolsonaro disse, tudo, eu não falei 90%, que tudo que o Eduardo Bolsonaro falou é mentira. Tudo. E outra, parabéns, se Trump não citou Bolsonaro, Lula também não citou Bolsonaro. Porque tem coisa que quanto mais fede, mais mexe, mais fede. Então é melhor não mexer, é melhor deixar quieto. Se estamos falando de comércio, a questão Bolsonaro é com a justiça, é questão judiciária, é uma investigação. Ele é o principal ali da trama golpista, aonde você tem algo que o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, é que vai desenvolver. Isso não tem ligação com a economia. Eu peço um país apenas que teve taxação baseado no que está sendo julgado, onde alguém está sendo julgado. Naquela carta, logo no primeiro parágrafo, caça às bruxas, que pare imediatamente com a perseguição à família Bolsonaro. Ali que está a essência dos 50% de taxação. Então é importante que isso caia e que pavimentemos um caminho de evolução e que as taxas caiam e que Eduardo Bolsonaro fique por lá mesmo. Mas, professor, é importante aí, o senhor citou que tudo que está sendo dito, né, por Eduardo Bolsonaro, tudo é mentira.
Tudo mentira. Tá, eu acho que tudo é muita coisa. 100%. Eu acho que tudo é muita coisa, porque assim, é uma coisa assim, como eu sempre digo, eu sou a favor do Brasil, eu sou a favor da população, eu sou a favor de todos. E assim, no dado momento, não tem como, igual quando terminou o resultado das eleições, o pessoal começou, mas tá, eu falei, gente, acabou. Perdeu, agora segue o jogo. E não tem jeito, é uma forma, É a democracia. né? É a democracia. Só que aí, no decorrer da caminhada, né, vai surgindo figuras. Você mesmo falou, nós vivemos. Hoje, a nossa liberdade não é total, é da nossa expressão, se a gente for analisar. Nós temos provas disso. Pessoas que estão sendo limitadas no que fala. É lógico, eu defendo que tem que regular a internet, tem que regular o que é dito na internet. Tem que regular, tem que ter algo que regula, porque meu perfil é verificado. O que eu falo, eu tenho que garantir o que eu falei ali. Né? Agora, tem pessoas que usam fake news, usam um perfil para contar uma história. Não se identifica. Eu acho que tem que regulamentar de fato. Só que uma coisa é fato. Né? Uma coisa é fato. O senhor diz, professor, que falou tudo mentira, mas não. Do discurso que foi feito, do que ele tem falado... então. Não, do que ele tem falado, assim, do que ele tem falado de fato, tanto é que no começo teve a questão, nós tivemos algum tipo de problema quanto à questão da nossa moeda. Nossa moeda foi desvalorizada em relação ao dólar, no início dos discursos. A senhora mesmo sabe disso, né, professora Kátia? Também, que é querendo professora saber e vereadora. quem foi que ganhou com aquela negociação bilionária de que o dólar caiu, correu, comprou ação, comprou dólar e agora está apurando. Mas isso aconteceu da outra vez e sempre acontece. Se a gente for citar, né, teve os irmãos aí que foi favorecido também com questão de coisas que foram ditas no ambiente da geopolítica, que isso acontece. Então, isso sempre acontece na questão de movimentações quando está nessa fato. Mas assim, eu acho que 100% é muita coisa. Doutora Mônica Araújo Jordão, Vai lá. que tipo de situação mais se repete, mais deixa de ser fato isolado, e mais a senhora e os advogados e advogadas do seu segmento mais se deparam no que se refere às causas familiares? Bem, nós temos em relação às causas familiares a questão da briga, um conflito entre os pais de uma criança, de um adolescente, sobre guarda, sobre alimentos, que é uma questão financeira. E temos também o contexto de violência que é perpetrado dentro dos lares, das casas, e a estatística hoje é notório que a violência ela é cometida por pessoas mais próximas, seja ela em face da mulher, seja ela em face da criança e do adolescente. E mais mulheres, não sempre, ou não? Mas as mulheres sim, e para as mulheres que são negras, também o índice é maior. Então, de dado estatístico. A senhora sente que, muito embora nós tenhamos uma queda nos crimes de furtos e roubos de carro, furto e roubos de lares, violência, sequestro, morte, assassinato, Goiás tem diminuído, muito embora esteja aí em 11º mais seguro do Brasil, e não primeiro, como dizem. Mas a senhora sente que nos lares essas taxas não caem ou caem? É uma situação tão boa de falar, de comentarmos aqui, porque, de fato, o estado de Goiás começou a reduzir esse índice de criminalidade. Estamos melhorando o índice de segurança pública, mas ainda a segurança pública não conseguiu adentrar uma casa e uma família. Porque é um crime que é cometido, às vezes, às ocultas, de forma silenciosa. Mulheres suportam violência durante muito tempo. E eu tenho a ousadia de dizer que quando uma mulher, Laio, ela chega ao momento de ir a uma delegacia de polícia, não é a primeira vez. É a gota d'água ali, né? Ela já está transbordando de não suportar mais o que vem acontecendo. Essa mulher não é a primeira vez. Então, assim, raríssimas vezes, professor, nós vimos uma mulher que sofreu uma agressão e imediatamente procurou ajuda. Na primeira vez, né? A primeira vez. Já então, foi xingada, já foi empurrada.
Porque a violência tem uma escala, né? Ela vai começando com uma violência simbólica, uma violência psicológica, às vezes ela passa por uma violência patrimonial e ela chega numa violência física, até chegar ao pior estágio que é o feminicídio. Exatamente. E aí, por mais que os índices de Goiás tenham melhorado nesse fator da segurança pública, os dados da violência contra a mulher não melhoraram. Essa que é a verdade. E o feminicídio não diminuiu. Não diminuiu, exatamente. É isso que eu estou dizendo. E aí a gente precisa entender que por mais que ele seja um crime de responsabilidade pessoal, que ele acontece, a ampla maioria, no que a gente chama de privado, que é dentro da casa das pessoas, ele tem uma responsabilidade do Estado, porque o Estado precisa educar, o Estado precisa fazer política de conscientização, o Estado precisa fazer a punição, porque na medida que não pune, você está dizendo para esse agressor que ele pode fazer de novo, né? Nós tivemos no período recente um agravamento disso. Por isso que é importante a gente falar, Félix, como é que você tem um cara que foi presidente da República dizendo: eu não vou te estuprar porque você é feia, você não merece. Ele está dizendo para outros homens que todas as que forem bonitas podem ser estupradas, entendeu? Como é que você tem aqueles que devem ser o exemplo cometendo violações dentro do seio da família, com a questão do abuso e violência sexual contra as crianças? O negócio é gritante e assim, mais de 60% dos casos são cometidos por parentes ou pessoas próximas. E essa criança que foi violentada, ela precisa do poder do Estado para acolher. Sabe o que acontece em Goiânia? Ela chega no CREAS, que é o Centro de Referência, né, especializado da assistência social, não tem condição mínima de atender essa criança. As assistentes sociais e psicólogas têm me relatado, doutora Mônica, que a própria família diz assim: não precisa ir. É um envio de uma ação judicial. E aí a própria família fala assim: não precisa ir lá não, porque isso aí não dá em nada não. Então, quer dizer, quem foi o violador do direito da criança é quem está cuidando, não orienta ele a ter a assistência social, o acompanhamento psicológico, e esse ciclo da violência vai continuando. Então, o Estado é, sim, né, corresponsável e precisa ter as ações efetivas para ajudar a diminuir esses índices. E não só a questão da responsabilidade psicológica, viu, professora Kátia? Por que eu falo isso? Porque nós precisamos também de verificar em relação a essas famílias que precisam de abrigo, que precisam de ajuda, se essa ajuda ela é só psicológica. Talvez essa família também precisa de ajuda financeira. Embora nós verificamos hoje que existe vários programas, mas nós não, o governo ainda, o Estado, o município não consegue chegar ali de forma efetiva. Então, nós temos situações de famílias que são carentes, que precisam de buscar mais informações, mas às vezes ela também não consegue, não sabe nem onde que ela busca essa informação. Da mesma forma que hoje há um índice muito grande em relação às famílias que possuem um pouco mais de informação. Então, são pais, são mães, e esse contexto de violência, ela não vem só de famílias destituídas de finanças, por exemplo. Nós temos pessoas que são que possuem uma situação financeira melhor e que brigam em relação a essas crianças sobre em caso de pensão alimentícia, achando que a guarda, quem tem a guarda, o outro vai pagar a pensão e essa pensão será de forma milionária, e às vezes tanto o homem quanto a mulher, não estou aqui generalizando um ou outro, mas a gente sabe que o comum hoje seria a mãe ficar com a guarda dos seus filhos, embora nós falamos de guarda compartilhada, mas a criança precisa de um lar de referência, ela não fica jogada para um lado e para o outro, professor. Então, eu tenho a guarda dos meus filhos compartilhada com o genitor, mas a criança tem a sua referência aqui comigo, que sou mãe. Ou, em alguns casos, a criança tem como referência o lar paterno. E isso inicia-se uma briga, desta briga em relação à finança passa para o contexto da violência e inicia-se também, às vezes, a questão da violência psicológica, que hoje nós estamos falando, que é um avanço da Lei Maria da Penha.
porque essa violência começa de uma forma muito sorrateira, às vezes a mulher não percebe que ela é vítima dessa violência psicológica, ela precisa de ajuda, e também o primeiro passo, professora Kátia, é ela entender o contexto que ela está vivendo, é ela admitir que ela vem sendo vítima de uma violência, seja ela psicológica ou de uma violência física. Vamos dar uma moralzinha para o nosso Vai telespectador? lá, fala aí, Rapidinho. depois eu vou fazer uma pergunta. O Ivanor Florencio está dizendo aqui, ó, essa vereadora Kátia é sábia e corajosa. Sua fala é uma verdade que tem de ser dita. Discussão necessária. Parabéns para essa mesa eficiente. Ivanor Florencio. Tempo sempre nos assistindo ali, o Samuel de Anápolis mandou aqui, ó. Só de uma pessoa dizer que não tem inimigos, né, cara? O caso do Lula aí no começo. Já prova a sua índole má. A opinião dele, tá? Não é a minha, não. Todo ser humano tem amigos e inimigos, professor. Você tem Não é inimigos? inimigo, é adversário, né? Aí, Nós temos que deixar claro que você tem que... Quem é contra o Lula, pode ser contra o Lula. Você não ficou satisfeito com a vitória do Lula, não tem problema, não. Agora daí você ser contra o Brasil. Ah, não, aí eu parei. Aí eu paro. Aí não dá certo. Pedi uma pergunta. Tem mais um telespectador? Não, posso Não, falar? tem o Ô, João Cátia, Santos, João Santos da Concórdia, sempre nos assistindo, está parabenizando a bancada pelas exposições. Ô, Cátia, você acha que o Estado poderia... Não, vamos discutir uma dúvida que me veio aqui. Investir, separar ali, ou abrir um espaço para emendas parlamentares voltadas, né, um fundo voltado à ajuda essas famílias aí que vítimas de violência. Você acha que se o Estado tivesse um poder financeiro iria resolver um pouco? Né, um orçamento. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Na linha do que nós defendemos, né, o presidente Lula, todas as vezes que ele assumiu a presidência da República, ele valorizou essa pauta das mulheres, tanto que nós recriamos o Ministério das Mulheres, e é um desafio ter mais recurso também no Ministério das Mulheres, mas eu queria dizer, igual aqui, Lion, a experiência que a gente tem. Dilma, presidenta, colocou recurso para a construção da Casa da Mulher Brasileira aqui em Goiânia. Por quê que ela criou a Casa da Mulher Brasileira? Para evitar isso que a doutora Mônica colocou. A mulher que é violentada, ela já está vulnerabilizada, ela está fragilizada, muitas vezes sem forças, ela vai na delegacia, nem sempre ela consegue fazer o registro do boletim de ocorrência no dia, ela tem que ir embora. Depois, quando ela consegue fazer o boletim de ocorrência, ela tem que atravessar Goiânia, ela tem que ir no IML fazer o exame, ela tem que voltar, ela tem que procurar o advogado, ela tem que ir numa série de departamentos, né, e órgãos públicos para poder conseguir materializar a sua denúncia, a instrução do processo. A Casa da Mulher Brasileira é um lugar que foi idealizado pela presidenta Dilma, onde todos os órgãos que são inerentes à pauta de combate à violência da mulher têm um espaço lá. Na Casa da Mulher Brasileira em Goiânia, só de trabalhadores serão mais de 300. O dinheiro está na conta desde 2015, se eu não me engano. Está parado. Passou o governo, saiu o governo, entrou o governo, saiu o governo, e nós estamos brigando. Agora conseguimos resgatar o recurso, porque a AGU pediu que era para retomar o recurso, porque dinheiro parado é prejuízo para o povo. E nós dissemos, não, então a prefeitura fez um novo pacto para concluir a construção da Casa da Mulher Brasileira. Então, quando eu digo, professor, que o Estado é responsável também, ele é corresponsável pela violência contra as mulheres, é um pouco disso. Como é que você tem 14 milhões parado numa conta para construir um equipamento que vai ajudar a combater a violência contra as mulheres e passa 10 anos? Os prefeitos que entraram e saíram não fizeram uma tarefa de casa? Esse dinheiro veio para o município. Veio para o município. Uhum. Município de Pois é, Goiânia. É nesse ponto, Kátia, que eu falo que eu defendo o Brasil, eu defendo Goiás, eu defendo Goiânia. Porque, assim, tem que esquecer quem foi que pôs.
Se está lá o recurso, tem que desempenhar. E o nome E pronto, também, acabou, e o nome, e que o nome, seja acabou, o nome que do seja. programa Bolsa Família, Que ficar seja, mudando de E nome. será muda que não o é nome. nomenclatura do projeto? Qual que seria o motivo exato para que isso não saia de lá e fique tudo armazenado? E nós não podemos, a população não possa usufruir. A justificativa da prefeitura é que a empresa não consegue executar a obra, porque a administração passada demorou a fazer repasse para a empresa, porque a administração pública é o quê? Você faz a licitação, quem apresenta a melhor proposta, preço e qualidade ganha, ela tem que executar uma parte da obra, faz a medição, o governo paga aquilo que ela Já construiu. E eles têm um descompasso entre a prefeitura e a empresa. Agora, a nova gestão fez uma nova negociação com a empresa e nós estamos cobrando para que seja efetivado, porque quem está perdendo são as mulheres de Você Goiânia. acredita que vai sair nessa gestão? Precisa agora? sair, gente. Precisa sair. Não, outra pergunta aqui que me veio. Eu falo, quando eu falo estado, vamos falar o estado de Goiás, né? Eu falo assim, destinar um fundo, uma emenda para quem quer combater a violência feminina, né? Porque tem muita gente aí que tem emenda, não sabe para onde mandar, não consegue. Uhum. E, Claro, as emendas podem complementar o isso, orçamento. é. Agora, Mas assim, o estado, eu falo o estado de Goiás, né, com a figura de um governador, ele tem, tudo bem, diminuir os índices de violência nas ruas, mas o estado de Goiás tem combatido a violência de mulher? Essa é uma pergunta. Não tem, falo aqui com muita tranquilidade, né, tem acompanhado, apesar do esforço da superintendente, porque não é mais, né, uma secretaria, não é mais um órgão específico das mulheres, ele é acoplado a uma secretaria de Estado, mas hoje não tem. Se você procurar ação efetiva de enfrentamento à violência contra a mulher, a partir dessa lógica da política de gênero, não tem. O que me deixa extremamente preocupada e com uma agravante. Doutora Mônica, eu vejo a educação como um espaço de nós construirmos uma consciência diferente para que a meninada que está crescendo possa ter um outro comportamento. Não é uma disputa entre homens e mulheres, precisa ser menino respeita a menina e a menina respeita o menino. Nós estamos dentro de uma sociedade que o ser humano precisa se respeitar. E, infelizmente, aí na pauta enviesada ideológica, tudo que tem de debate de gênero, os parlamentares da direita e da extrema-direita têm tentado inviabilizar. Se nós não educarmos as crianças para respeitar, nós não vamos conseguir mudar os números que nós temos hoje. Kátia, você como parlamentar, não é possível carimbar um recurso específico para essa finalidade? Sim. Por exemplo, tem uma discussão que paralisou-se, questão dos jogos de azar, para ser regulamentados no Brasil. Se regulamenta, coloca-se um percentual arrecadado com essa finalidade, a carimba. Vamos regulamentar para resolver o quê? Questão de segurança da mulher, questão de educação, porque isso é uma pauta que é interessante. A senhora diz. Sem orçamento, tem que orientar a criança. Você não resolve. Só para fechar aqui lá e porque é do governo federal também, né? Depende. Assim como governo estadual. Governo estadual, eu quero falar e quero entrar, Isso, inclusive, aqui na prefeitura. Federal. Nós tivemos a semana passada a votação da lei orçamentária, que é o PPA, que é o planejamento dos 4 anos próximos da gestão. Eu fiz, não está no programa do Mabel, por mais que ele tenha feito um monte de promessa, discurso de valorização da mulher, não está no PPA. Eu fiz uma emenda para a operacionalização, porque a gente precisa implementar a Casa da Mulher Brasileira e o Centro de Referência das Mulheres. Eles simplesmente não acataram. Eu falei, vocês não ajudam nem a gente a ajudar o governo municipal, porque até para você ir buscar recurso no governo federal, você tem que ter isso no escopo do orçamento do município. Então, as pessoas precisam entender que passa pelo debate, mas passa verdadeiramente pelo destacamento de recurso público para desenvolver as políticas. E eu concordo na questão quando a gente fala, eu vejo que falta muita política pública, tanto do município quanto do estado, quanto do governo federal. Então, estou falando do municipal, estadual e federal. E falo por quê. Isso vem porque eu não vejo interesse em fortalecer
o lado feminino, em fortalecer a mulher, que é ali muitas vezes o pilar de uma família, é o arrimo de família, a começar inclusive quando eu falo de empregos, quando eu falo de trabalho. Por quê? Eu tenho um trabalho das 8 às 18, nós temos algumas leis, né, SLT, as leis trabalhistas, que asseguram, por exemplo, a questão da maternidade, esse recebimento, mas eu também tenho mulheres que são autônomas, que trabalham, que são microempreendedoras, e que muitas vezes elas estão, e eu vejo isso também na minha classe como advogada, que muitas ou a maioria são advogadas autônomas e que chegam a essa dificuldade. Essa dificuldade, ela vem quando a mulher, ela já começa perdendo. E eu queria aqui no começo, o Lion falou sobre amor, sobre o que é ruim, o que é mal e o que é bom. Então, o silêncio dos bons atrapalha. Muito bem. Esse silêncio faz com que o mal se prolifere. E isso, em relação à mulher, seria quando nós nos omitimos e nós não verificamos que a mulher, para ela já ficou gestante, ela deu à luz, ela vai permanecer de 4 a 6 meses, mesmo garantida pelas leis trabalhistas. Em 4 meses e 6 meses, vamos colocar qualquer outra pessoa que estava no mesmo patamar que ela, estará à frente. 6 meses dentro da sua profissão. Então, quando essa mulher retorna, ela não tem o mesmo incentivo para que ela possa vir, professora Kátia, a melhorar aqueles 6 meses que ela deixou de trabalhar para cuidar de uma pessoa que era totalmente dependente do seu filho. Então, ainda a sociedade precisa entender, e isso não... ontem, infelizmente, eu ouvi um homem dizer, falando assim, eu quero resguardar o direito dos homens, porque os homens precisam estar igual às mulheres, porque a mulher tem delegacia para ir, e nós homens não temos. Eu ouvi, então, aí eu mais tenho... normal do que a senhora pensa. Pelo amor de Deus. E aí, eu ouvi isso lá, Não, eu ainda não. falei assim, não, mas às vezes é melhor ouvir besteira do que ser surda, professor. Mas aí eu respondi, a mulher tem uma delegacia, em Goiânia são 2, delegacia de atendimento à mulher. E o homem tem qual? Todas. Aí alguém me faz as contas de quantos distritos policiais nós temos aqui na cidade. Então, todos são para os homens, e a mulher só possui 2. 3 minutos, né, produção? Pra dar tchau. A telespectadora Meire Márcia do Setor Bueno, ela pergunta para a senhora o seguinte, por que nos anos 80 e 90 a gente ouvia falar de divórcio e desquite? Hoje ninguém fala mais desquite. Não fala, e é uma palavra estranha, mas não fala mais. A lei mudou e pontualmente. Antes a mulher tinha que ser desquitada, ela tinha que ter uma separação judicial, enfrentar o judiciário depois de 1 ano ou 2 anos de separação para requerer o divórcio. Hoje o divórcio ele é automático. Basta que uma pessoa diga, olha, eu não quero mais. Então a lei tem que acatar a vontade daquela pessoa. Antigamente, olha como a lei vem evoluindo. A pessoa fala assim, eu quero me divorciar de fulano ou de ciclano. Aí o juiz tinha que perguntar para o outro se ele aceitava. Olha que absurdo. Eu quero saber se você aceita divorciar. Não, eu não quero mais me manter neste casamento. Então hoje o direito está evoluindo, é um próximo passo para o nosso Código Civil, que já está em estudo e para as alterações, mas não existe mais desquite. Então, hoje nós falamos em divórcio. Vamos brincar aqui. Eu não assino divórcio aí contra minha esposa, viu, amor? Não vou assinar. Mas se um lado Mas tá pautado no amor, tá? Tá pautado no amor. Nós não estamos brigados. Não tem violência. Mas- Eu não assino. não entra no litigioso. Entra no Então, litigioso, se um lado não quer, mas porque o outro não quer ir lá de forma espontânea ao cartório. Eu faço uma ação judicial, entro com a ação judicial, porém, muitas vezes, Laio, teve homens que descobriram que estavam divorciados com a decisão judicial. Aí é bom, hein? E eu falo de caso concreto. Aí é Professor, loucura, hein? a mulher requereu o Meu Deus. divórcio, o marido não queria, falou, então vou buscar a justiça. Foi ao Poder Judiciário, ingressou-se com uma ação de divórcio, e ele só ficou sabendo, o juiz já decretou o divórcio
do ex-casal, ele só tomou conhecimento quando ele já estava divorciado. Então agora eu fiquei É um preocupado. cara- Eu não, agora eu fiquei É um preocupado, cidadão senhor. duplamente Eu não preciso traído. esse assinar. aí. Eu não preciso assinar. Traído pela mulher e pelo juiz. Eu nem sabia, cara. O cara ficou sabendo. Aí, Não. ok. Um minuto, nós temos um minuto, a gente sempre brinca, um quebra-gelo aqui. A gente faz uma pergunta. Professor, amor ou fama? Amor. Kátia, amor ou fama? Amor. Ei, amor ou fama, Pérez? Amor. Mônica. Amor acima de tudo. Aí, ó, Aleluia! ó. Acho que vai ter aleluia aí. Mais uma aqui, ó. Rede social ou vida real? Vida real. Vida real, sem Cadê dúvida. o aleluia, produção? Professor, vai preparando. Vida real. Vida real, professor. Certeza? Hein, Kátia? Vida real. Vida né? real. Concordamos em duas hoje aqui, ó. Esse é o papel do programa Conversa Fiada, hein? Quando os dois... Eu fico feliz, né, professor? Nós ficamos felizes, né, professor? Quando existe isso. Sim. Kátia, dá seu tchau aí que quem nos assiste. Obrigado pela participação. Gente, prazer participar com vocês. Quem quiser acompanhar nossas redes sociais, Kátia Maria 1. Félix. Seu tchau. Muito obrigado aí pelo convite e eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí pelo programa e estou à disposição para os próximos debates. Ah, Joia, fiquei feliz. Mônica, seu tchau que nos assiste. Obrigado aí por muito esclarecimento aqui hoje, tá? Realmente eu aprendi. Eu agradeço e quero fazer de forma especial professor Márcio Manuel, Lion, Péricles, conhecendo todos aqui pessoalmente, professora Kátia, e a todas as pessoas que nos ouviram, que participaram, e quem puder também nos acompanhar para, de forma de comunicação e para levar conhecimento às pessoas um pouco no mundo jurídico. Tá certo. Professor. Eu quero falar um pensamento aqui, rapidinho, porque a senhora tinha dito, você tinha dito, com relação quando a pessoa de bem se cala, né? Não é isso? Sim. Então tem uma frase de Nelson Rodrigues que diz o seguinte: o mundo seria melhor se os homens de bem ousassem como os canalhas. Gostei. Vamos terminar com um aplauso e dar tchau aí já. Ó. Todo mundo em tela lá, vamos dar tchau, que nós estouramos o tempo. Grande abraço, até amanhã.